Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre dízimas periódicas. Lembra que a gente passou pelo conjunto dos racionais, aqueles números que poderiam ser escritos como fração de números inteiros. Quem aqui nunca viu uma divisão de um número por outro, onde a gente não consegue fazer uma divisão exata ou dar um decimal exato? Fica sempre quebrado para sempre. Por exemplo, você vai dividir 7 por 3. Aí você encontra 2,3333 e assim vai. Nunca acaba. A gente chama isso aqui de uma dízima periódica. Existem dízimas periódicas e dízimas não periódicas. Por exemplo, o número π, que a gente conhece normalmente como 3,14, ele é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e assim vai. Você percebe que não tem um período, né? Não vai ficar se repetindo. Isso aqui não é um número racional. Dízimas periódicas são números racionais. A gente vai descobrir o seguinte: qual é a fração que dá origem à dízima periódica? Então, isso aqui é uma polêmica, né? Normalmente com meus alunos eu coloco algo do tipo e às vezes causa uma discussão fervorosa. Será que 0,999999 para sempre, né? Até infinito, é igual a 1 ou é aproximadamente 1? Isso a gente vai ver agora. Então, o nome da fração que dá origem à dízima, por exemplo, 2,333, o que eu tinha colocado, aqui é a dízima e essa é a fração que dá origem a ela. Isso é chamado de fração geratriz. É a fração que gera a dízima, a fração que produz a dízima. Fração geratriz. Então é isso que a gente vai descobrir. Às vezes você pode encontrar por aí várias maneiras de encontrar as dízimas, dividir em casos. Ah, tem um tipo de dízima, tem outro tipo, cada um decora uma regra. Eu vou mostrar um único raciocínio e se a dízima mudar a aparência, você pode fazer uma leve adaptação e usar o mesmo raciocínio sempre. Ou seja, só tem uma técnica e aí você resolve tudo. Essa é a ideia. Então, primeira coisa, vamos descobrir se realmente esse 0,99999 é igual a 1. A gente vai fazer algumas manipulações, alguns truques aí para poder chegar lá na resposta. Olha só como é simples. Eu vou chamar esse número aqui de x e vou mostrar para vocês como é que vai acontecer. O que vai acontecer, tá? O segredo é o seguinte: você pode pegar qualquer dízima, mas você vai ter que pensar e tentar deixar a vírgula no pezinho aqui do número que está se repetindo. Esse número que se repete chama-se período. Pode ter um ou mais algarismos. Então, olha só. Aqui, a primeira ideia, a gente pode fazer manipulações com essa vírgula. Jogando a vírgula para a direita, eu vou multiplicando por 10. Jogando para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Então, eu vou primeiro mostrar a ideia técnica, formal. Depois eu mostro como é o truque, né, como é a dica para fazer direto. Então, primeiro, como é que a gente vai eliminar essa parte que está se repetindo? Lembre-se que tem infinitos zeros, tá? Eu vou passar essa vírgula para o lado de cá. Ou seja, vai multiplicar por 10 e vai ficar assim, 9,9999. Veja, não existe uma quantidade muito grande de noves, não. Existe uma quantidade infinita de noves, tá? O cara vai dizer, ah, não, tem 5 noves. Não, são infinitos noves. E aí, se você passar a vírgula para cá, ficam ainda infinitos noves. E aí você pode pensar, mas é infinito menos 1. Infinito menos 1 ainda é infinito, tá bom? Depois eu conto uma história, vou deixar um vídeo depois sobre a ideia de infinito e de algumas operações com infinitos, que vocês vão gostar e entender bem essa parte. Mas por enquanto, continuam sendo infinitos noves e aqui também infinitos noves. Aí a ideia é a seguinte: a gente vai subtrair os dois, vai ficar 10x menos x igual a 9,999 infinitos noves menos 0,999 infinitos noves. Olha só,
aqui existem infinitos 9, aqui também existem infinitos 9. Quando eu for subtrair, tudo isso vai desaparecer. Então vai ficar apenas 9 menos 0, que é 9. E aqui vai ficar 10x menos x, 9x. Beleza? Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, gente, não é aproximado, não. É verdade. 0,9999 infinitas vezes é igual a 1. Não é aproximado, é igual, tá? Então, tá aqui a ideia. Deixa eu fazer isso com outro número. Se eu fizer aqui 0,777 infinitas vezes, qual é a fração geratriz? Presta atenção. Mostrando essa dica aqui, depois eu vou dar o bizu que faz sempre. Vamos chamar de x. E aí, para resolver esse truquezinho, eu passo a vírgula até ela ficar no pezinho do período novamente. Nesse caso, como o período só tem um número, eu só preciso passar a vírgula uma vez. E passar a vírgula uma vez é multiplicar por 10. Passar 2 casas é multiplicar por 100. Passar 3 casas é por 1000. E assim por diante. Então aqui fica 7,777. E aí eu faço essa operação. 10x menos x, 9x. E 7,77777 menos 0,77, infinitos 7, desaparece. Fica 7. 7 sobre 9. Ok? Então, olha o que apareceu. Aí começa a surgir o raciocínio. O número que está aqui, que é o período, é 9. Ele apareceu aqui em cima. E aí ficou sobre 9. O número que estava aqui era 7. Ele apareceu aqui em cima. E aí fica sobre 9. Esse 9 que está embaixo vai aparecer sempre, porque eu sempre vou fazer a operação. 10 menos 1, 9. Então significa que o 9 vai sempre estar embaixo. Sempre vai estar no denominador. Então você pode dizer, então significa que se for 0,444 infinitas vezes, é 4 sobre 9? É sim. É o número sobre 9. Se a dízima tiver um único dígito, como aqui 4, no período, 4, 4, 4, 4, é somente 4 sobre 9. E nada mais. Vê como é simples. Você pode passar direto, nem precisa passar por essa etapa toda. Então, imagina que você tem algo desse tipo, tá? Presta atenção. 0,222. Já decorou? Como é o raciocínio? 2 sobre 9. Aí você diz, tá fácil. E se aparecer um número assim? 5,222. Aí já complicou. Aí já tem um número fora, não é mais 0, alguma coisa, eu não sei o que fazer. Lembra que eu falei que é um raciocínio só? E agora, o que é que eu faço? Olha só que simples. Você vai pegar 5,222 e vai simplesmente quebrar em 5 mais 2, 2, 2, 2, 2. Assim. 5 mais a dízima periódica. Só que 0,22222 eu já sei que é 2 sobre 9. Então basta fazer 5 mais 2 sobre 9. E aí é só somar o número 5 com a fração. Tirar o MMC ou simplesmente fazer a conta aqui. Multiplica e soma. Quem quer fazer devagarzinho faz MMC. 9 vezes 5, 45. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2 dá 2. 47 sobre 9. Faça a divisão aí, na mão ou na calculadora. 47 sobre 9 vai dar 5,2222. Então, se tiver um número antes da vírgula, você separa e usa essa dica. Ok? Bom, eu vou mostrar aqui, como eu falei, eu vou mostrar todos os casos. E essa dica de alguma coisa sobre 9, ela aparece sempre. Vamos supor agora isso aqui. 0,1 no, tá 9 não. 0,1444. Outro problema, tem um número depois da vírgula que não é a parte periódica. E agora, tem que decorar outra regra? Nada disso. O segredo é colocar a vírgula no pezinho do período, porque aí quando tiver no pezinho do período, eu uso sempre essa dica de o número sobre 9, beleza? Olha só. Então, passando para cá.
Primeiro, eu vou deixar a vírgula no pezinho do período, para ficar assim. Só que, olha o detalhe, eu passei a vírgula aqui em uma casa, isso foi multiplicar por 10, tá? Lembra disso. Isso foi multiplicar por 10. Só que agora eu sei resolver, porque virou esse caso daqui, ó. Vê se não é. Agora está igualzinho a isso aqui. Lembra que eu estou multiplicando por 10. No final, eu passo 10 dividindo, mas já já. Então, se tiver um número chato atrapalhando aqui alguma coisa, antes do período, você faz isso. Joga a vírgula para cá, deixa no pezinho do período e usa a dica que eu dei que vale sempre. Isso aqui pode ser escrito como 1 mais 0,44444. Um símbolo para você não precisar escrever 4444444 é você deixar uma barrinha aqui, tá bom? É a mesma coisa. Só que 0,44444, uma dízima periódica, é 4 sobre 9, pela dica que a gente aprendeu. E aí, 10 vezes o número, vamos fazer essa conta, multiplica e soma. 9 vezes 1, 9 mais 4, 13. 13 sobre 9. E aí o meu número, já que eu tinha multiplicado por 10 no começo, para poder ficar do jeitinho que eu sei, eu preciso dividir agora por 10, ou seja, dividir por 10, basta colocar um zero aqui embaixo. Pode fazer a conta na calculadora, onde você quiser. 13 por 90 vai dar 0,14444. Essa é a ideia geral. Não tem muito mistério. Isso resolve tudo. Aí você pode pensar, Valdemar, mas aí tinha só um número repetindo. E se fossem dois, tipo 0,23, 23, 23, 23, com dois algarismos, como é que iria funcionar? Eu vou explicar também. Essa ideia vale para qualquer um. Perceba que eu só ensinei um truque, que é pegar um número e dividir por 9. Agora, e se a minha dízima tiver 2 no período? Será que eu consigo fazer? Vamos lá? 0,23, 23, 23. Para fazer aquela operação de multiplicar por 10 e depois subtrair, o segredo era deixar a vírgula no pezinho do período. Não me esquece, tá? O pezinho do período é aqui, ó. Eu preciso passar a vírgula duas casas para deixar 23, 23, 23. E passar a vírgula duas casas significa multiplicar por 100. Então aqui vai ficar 100x. E aí passa multiplicando 23,23, 23, 23, infinitas vezes. Beleza? Quando eu subtraio 100x menos x, todos os 23 que estão depois da vírgula vão desaparecer. Vai sobrar somente 23. E aí 100 menos 1, 99. 99x igual a 23. E aí fica 23 sobre 99. Perceba que você não vai precisar fazer isso toda hora. Se liga. Um período só, aqui por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2. Um algarismo no período, 2 sobre 9. Dois algarismos no período, 23, 23, 23, 23, vai ficar 23 sobre 99. Dois algarismos, 2 noves. E se tivessem 3 algarismos no período, seriam 3 noves? Seriam sim, sempre faz isso. Então quer dizer que 0,143, 143, 143, 143, infinitas vezes, é a mesma coisa que 143 sobre 999. É isso? É, isso mesmo. Não muda nada, dessa forma, tá bom? E se tiver, por exemplo, 2,15, 15, 15, 15, infinitas vezes. Como é que eu faço? É 15 sobre 99? Bom, se fosse 0,15, 15, 15, 15, seria, mas tem um 2. O que é que eu faço? Igual eu fiz aqui. Quebra. Então, ó, 2 mais 0,15, 15, 15. Não tem que se preocupar com nada. E aí, 2 mais 0,15, 15, 15, 15, dois algarismos, 15,
Cada algarismo é um 9, então são 2 9. De novo, tira o MMC, ou simplesmente multiplica e soma. Vai ficar 198 mais 15. Isso vai dar 213 dividido por 99. Beleza? Então, já estou mostrando tudo o que pode acontecer. 2 algarismos, 2 novos. Se tiver um númerozinho aqui, a gente quebra e usa sempre a mesma regra. Se tiver um número atrapalhando aqui antes, depois da vírgula, mas antes do período, feito tinha aqui. O que é que eu faço? Primeiro eu jogo a vírgula uma casa, e aí eles viram o caso que eu sei, que eu faço sempre. E aí, por eu ter jogado a vírgula uma casa, eu multipliquei por 10. No final, pode ver que eu botei um zerinho aqui. Foi essa a operação. Vamos fazer só mais um para a gente finalizar. E aí você não precisa nunca mais ter dúvida em dízima periódica. Só precisa memorizar um caso, que é o número sobre o 9. Se o período tiver 2 números, fica o período sobre 99. 3 números, o período sobre 999, e assim por diante. Caso tenha um número antes da vírgula, como eu falei, a gente separa e usa essa dica, a dica normal. Depois eu somo de novo. Se tiver atrapalhando aqui, vamos lá, 3,1, 12, 12, 12, 12, para sempre. Qual é o período? O período é 12. 12, 12, 12 e 12. Então eu já sei que vai rolar um 12 por 99. Isso mesmo, já já, vamos com calma. Primeira coisa, tem que ver se a vírgula está no pezinho do período. Ainda não está, a vírgula está aqui. Eu tenho que passar ela para o pezinho do período. Então eu vou passar aqui para o pezinho do período. Quando eu passo para o pezinho do período, significa que eu andei uma casa. E aí está dessa forma. Ok? Aí agora eu resolvo do jeitinho que eu aprendi. Separo em 2. 31 mais isso aqui, ó, 12 sobre 99. Percebeu que eu já fiz mais rápido? E aqui, 10x. Esse é o raciocínio. O que é que eu vou fazer agora? Tiro o MMC, depois só é botar um 0 embaixo e está resolvido. Essa continha eu vou deixar para você, tá bom? A gente precisa treinar. Novamente, a última, para não ficar dúvida nenhuma. Vamos supor, 5,13777 e assim vai. Aí você vai dizer, poxa, tem 2 números aqui antes de começar a repetir. Aqui só tinha um. E aí? Para deixar a vírgula no pezinho do período, eu tenho que, nesse caso, andar 2 casas. Aqui eu só precisei andar uma para ficar no pé do período. Aqui eu preciso andar 2. Só que andar 2 casas significa multiplicar por 100. Então vai ficar assim. 100x, anda 2 casinhas, vai ficar 513,777 e assim por diante. Aqui eu faço 513 mais 0,77777, que é 7 sobre 9. Então fica 7 sobre 9. E aqui 100x. Novamente vou deixar para vocês resolverem esse final. Olha só, tiro o MMC, vai ficar sobre 9. Depois eu passo o 100 dividindo, fica sobre 900. Vão em 2 zeros para cá. Aqui vai ficar sobre 990, vem um zero só. E aí acabou. Percebeu? Só tem uma dica para dízima periódica. Não precisa ficar decorando várias maneiras. Só é o número sobre 9, ou sobre 99, ou sobre 999, ou depende de quantos números tem o período. E aí, se tiver algum número atrapalhando no meio do caminho, você joga a vírgulazinha no pezinho do período e depois é só passar dividindo por 10, caso você tenha andado uma, ou por 100, caso você tenha andado 2. E aí, acabou-se. Minha sugestão é, repete isso aqui. Na nossa apostila tem outras dízimas para resolver também. Você pode copiar e colocar em prática isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem como é que funciona e nunca mais tenham dúvida sobre isso. Até a próxima.